galera está estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? O professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto aqui, vale a pena. Valeu! Olá, concurseiro. Eu sou Marcela Fernanda, eu sou psicóloga, sou concursada, né? Trabalho no sistema socioeducativo aqui em Minas Gerais há 6 anos e meio. Sou psicóloga e eu vou trazer para vocês aqui hoje um pouco do tema da adolescência, né? Um dos temas aí que está no edital para o auxiliar educacional. Antes de assistir essa aula, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ir recebendo as notificações das novas aulas. Se ao longo da minha fala surgir alguma dúvida e vocês quiserem saber mais, acessem pelas nossas redes sociais também. Então, vou falar um pouco sobre os aspectos emocionais, sobre algumas características aí da adolescência, né? O que é a adolescência? A gente vê muitas falas sobre a adolescência enquanto é um problema, né? A gente vê até algumas expressões que são um pouco preconceituosas, mas a adolescência, tal como a gente pensa ela hoje, é também uma construção, né? Assim, essa organização, eu vou dizer assim, desse período da vida não existiu desde sempre, não. Então, depois da infância, né, após a infância, aí por volta dos 12 anos, a gente tem o início da fase das operações formais, que é uma fase na qual o indivíduo torna-se capaz de operar a partir de conceitos abstratos, sendo assim capaz de abstrair e generalizar ideias. Quem nos diz isso é Amaral em 2007. Brevemente eu vou sinalizar para vocês que quem conceitua a adolescência enquanto esse período das operações formais é um teórico do desenvolvimento, né? Uma pessoa que fala e que falou sobre o desenvolvimento humano, que é o Jean Piaget. E ele vai dizer que o desenvolvimento humano se dá a partir de 4 fases, de 4 períodos, que ele vai chamar de sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O formal é o que nos interessa aqui. Em resumo, o que ele vai pensar e dizer? Que a nossa estrutura cognitiva, que a nossa cognição, ela tem um desenvolvimento, né, que vai acontecendo aí ao longo da nossa vida. E essa fase da adolescência, então, é o momento onde a nossa cognição está preparada ou começa o processo de abstração. A gente utiliza muito na escolarização, né, no processo escolar, essa ideia. Por que o aprendizado escolar se dá em etapas? É possível ensinar operações complexas matemáticas para uma criança de 6 anos? Por que não se ensina raiz quadrada aos 6 anos? Né? Porque acredita-se que não tem uma maturidade cognitiva dessa criança de 6 anos para aprender aí uma operação mais complexa. Porque ela tem um pensamento que é concreto. Por isso que quando a gente vai ensinar as operações matemáticas básicas, eu vou ensinar 2. Vou usar um desenho de 2 bichos, eu vou pegar 2 objetos e mostrar para essa criança entender que eu tenho 2 objetos na minha mão. Estou dizendo o número 2, né? Ela vai apreender de uma maneira concreta, sobretudo porque tem uma arbitrariedade, né, na abstração. O símbolo 2 não tem tanta relação com 2 copos, por exemplo, né? Então, só nesse momento que a cognição se formaliza, eu vou dizer assim, que a gente está preparado para ter o pensamento complexo. Concomitante a esse desenvolvimento mental, né, a esse pensamento que se desenvolve e que está preparado para pensar de maneira abstrata,
ocorrem também transformações fisiológicas e orgânicas importantes, caracterizando então aí a adolescência. A adolescência é um conceito relativamente novo, datado do início do século XIX. Foi construído a partir da Revolução Industrial. Então, tal como eu disse para vocês, essa ideia de adolescência como a gente tem hoje, ela não existiu desde sempre. Nem a ideia de família como a gente tem hoje existiu desde sempre, né, gente? Assim, então, antes do período industrial, não tinha essa separação de fases, de períodos da vida, né? A criança, por exemplo, ela era considerada um adulto em miniatura. Então, esse ser só tinha que crescer para ser inserido ali nas atividades do mundo adulto. Então, vejam fotos, né, da época aí pré-industrial, assim, crianças e adolescentes com roupas características do mundo adulto, porque não tinha essa separação, né? Então, a instituição de leis reguladoras do trabalho, que aí surge, né, a partir da Revolução Industrial, e a responsabilização dos pais pela escolarização dos filhos, foram fatores importantes para a constituição de uma nova mentalidade sobre a família. As crianças, que antes eram consideradas, então, adultos em miniatura, foram separadas do adulto. A distinção, então, entre criança e adulto instigou a percepção de que há um período intermediário, com características também particulares, e aí esse período é a adolescência, né? Então, depois eu falo um pouco sobre puberdade e adolescência, porque a adolescência, a gente pode pensar que ela se inicia, ou que ela começa com o início da puberdade. E a puberdade, ela diz, né, dessas transformações que vão acontecendo no corpo, né, desenvolvimento hormonal, neuroquímico, que aparece nesse corpo, né? Assim, então, é um corpo que se transforma a partir da puberdade, e junto com esse corpo que se transforma, as alterações emocionais, as transformações emocionais e psíquicas vão caracterizando a adolescência, né? Mas, então, esse conceito, né, adolescência é um conceito, então, que é construído aí pela sociologia, surge a partir dessa necessidade que a Revolução Industrial traz, que é, de certa forma, de reorganizar, eu vou dizer assim, a percepção que se tem de família. Quando a gente separa a infância e entende, então, que a criança precisa ir para a escola, ser ensinada, né, ser escolarizada, surge também a necessidade de entender quem é esse ser que está aí, que não é criança e que não é adulto também. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período de vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais, que começa aí mais ou menos aos 10 anos e vai até os 19. No Brasil, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, nossa lei aí de 1990, e é o norteador do trabalho com crianças e adolescentes, mas se a gente pensa na socioeducação, o ECA, ele é um balizador, ele é um norteador legal do nosso trabalho. Assim. A gente precisa saber o ECA, a gente precisa entender, inclusive para a gente conseguir fazer um trabalho de qualidade com esse nosso público, que é o adolescente, né? Que opta, eu vou dizer assim, ainda que por um momento da sua vida, está aí enlaçado, envolvido com a criminalidade. Então, para o Estatuto, a adolescência vai começar aí aos 12, né, e vai até os 18. Então, se eu tenho um adolescente que ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai fazer aniversário amanhã, e ele comete um ato infracional hoje. Hoje, ele vai ser, se ele for institucionalizado, ele vai para o socioeducativo. Se esse mesmo ato for cometido amanhã, no aniversário dele de 18 anos, ele já entra aí como um imputável penal e se ele for institucionalizado, vou dizer assim, ele vai para o sistema penal. Então,
Por que é importante, né, a gente pensar no estatuto enquanto balizador legal? Para a gente entender, então, assim, que se eu trabalho com socioeducação, é esse o público que eu vou receber, né, na dimensão do trabalho. O estatuto diz também que, em casos especiais, a legislação pode ser aplicada até os 21 anos. Isso significa que esse adolescente que cometeu o ato hoje, do jeito que eu disse para vocês, ele pode receber uma internação, por exemplo, uma privação de liberdade até os 21 anos. A adolescência inicia com a puberdade, nomeada por Outeiral, que é uma das referências utilizadas nessa aula, como um processo biológico que se inicia entre os 9 e os 14 anos. Então, se a gente tem na dimensão jurídica, né, acabei de falar aqui do estatuto, uma definição precisa, na dimensão psicológica, na dimensão sociológica, é importante também eu frisar que não. Então, a gente vai ter adolescência, né, puberdade começando aos 9 anos, a gente vai ter aos 10, né, não tem uma determinação, né, até porque quando a gente pensa em desenvolvimento humano, tem vários fatores que estão relacionados ao desenvolvimento, assim, fatores ambientais, econômicos, individuais, né, psíquicos. Então, a gente vai ter aí essa média dos 9, né, anos, que pode, então, olha, professora, mas eu conheço uma adolescente que a puberdade iniciou aos 12, ok, né? Mas eu conheço um que começou aos 9, então tem essas particularidades, sim, não tem problema, viu, gente? Eu reforcei essa questão da lei para a gente entender essa dimensão do marco legal, porque a gente pensando em alguns trabalhos específicos, isso é importante. Sendo a adolescência um fenômeno psicossocial, né? Então, um fenômeno que ele vai estar relacionado, vai estar marcado por questões que são psíquicas, que são sociais. Então, engloba a própria complexidade que é o próprio ser humano, né? Percebe-se cada vez mais um adolescente precoce. Ou seja, crianças de 8 ou 9 anos, por exemplo, com comportamentos relacionados à adolescência. Tem a ver com o que eu acabei de falar, assim. Então, se em uma dada sociedade, se uma dada cultura, a gente tem uma adolescência que talvez é retardada, né, no sentido de que ela vai acontecer um pouco mais tarde, em algumas culturas a gente vai ter também, né, se a gente pensa no Brasil, por exemplo, né, assim, crianças cada vez mais reproduzindo comportamento que é aí da adolescência, pelo que consome das mídias digitais, né, assim, pela própria vivência com pessoas que talvez sejam de idades distintas, né, assim, lembrando novamente, né, que qualquer dúvida, qualquer questão, acessar nossas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal e dar um like na aula. A Organização Mundial da Saúde ainda subdivide a adolescência em 3 fases, que seria uma adolescência inicial, uma adolescência média e uma adolescência final. Eu vou lembrar de novo, gente, assim, que a gente vai pensar no que é proposto, mas que na particularidade, isso inclusive é incrível e é importante, assim, nas particularidades a gente vai ver as diferenças, assim. Pense nos adolescentes que você convive, pense na sua própria adolescência, né, como que tem algo aí que é particular de cada pessoa também que está vivenciando isso. A adolescência inicial, que seria dos 10 a mais ou menos 14 anos, é o momento onde vão acontecer transformações corporais e alterações psíquicas, né? Porque é um corpo que está mudando e junto com esse corpo tem algo aí no psiquismo que vai também se transformando, que começa uma transformação.
derivadas, então, desses acontecimentos. Assim, não, meu corpo está mudando, o que é que eu faço com isso, né? Às vezes o adolescente não vai verbalizar isso, mas internamente ele está se perguntando, né, por esse corpo que muda. A adolescência média, de 14 a 16 ou 17 anos, onde vão acontecer questões relacionadas à sexualidade, em especial a escolha da parceria amorosa, e a adolescência final, de 16 ou 17 anos a 20 anos, onde vai acontecer então aí o desenvolvimento de novos vínculos com os pais, porque no momento inicial da adolescência tem essa certa separação. A adolescência é o momento onde o ser humano está buscando os grupos, né? O grupo de amigos, então tem um certo afastamento da família, assim. Então, a conclusão, digamos assim, da adolescência é também uma reconfiguração dessa relação com a família. A questão profissional, que pode ir se organizando, né? A gente pode pensar, né, nesse momento final aí da adolescência, se a gente pensa na organização societária que a gente tem, assim, com mais ou menos aí o final do ensino médio ou não, né? Mas olha o que acontece no ensino médio, né? Ou ao finalizar o ensino médio. A gente pensa o que a gente quer ser, né? Assim, se na infância pergunta assim, o que você quer ser quando crescer, né? Assim, talvez lá no ensino médio a gente comece a responder. Tô dizendo que tem que responder, não, tá, gente? Mas algumas respostas vão aparecendo, assim. Então, eu quero fazer psicologia, não, eu vou estudar para um concurso, né? Assim, então, essa dimensão do profissional, né, do que eu quero ser profissionalmente, vai aparecendo nesse momento, né? Aceitação do novo corpo, porque esse corpo muda, né? Assim, pensa na criança que você foi e no adulto que você é hoje, né? Né? Então, assim, esse corpo muda e é preciso aceitar, é preciso reconfigurar esse corpo, né? Que é um corpo que muda a forma, inclusive. Né? E também dos processos psíquicos do mundo adulto, que se tornar adulto, né? É também se responsabilizar pelas próprias escolhas e ter uma responsabilidade mais madura sobre isso, vou dizer assim, né? Então, essa é a finalização aí da adolescência. Então, a primeira mudança observada geralmente diz respeito às mudanças físicas. É o período de um acelerado crescimento da estatura. Então, eu brinquei assim com os alunos que é o momento que a gente percebe que uma pessoa que aos 10 anos tinha 1,60, aos 12 tem 1,90, assim, porque está tendo um desenvolvimento hormonal acelerado aí, e essa criança, né, pode se tornar adolescente e ter aí um crescimento acelerado da estatura. Viu, gente? Para em algum momento, né? Assim, mas às vezes a gente, essa questão do físico, do corpo, ela vai aparecendo, né? Assim, então é o seio que cresce. Então tem algo nesse corpo que muda e que fica fácil, assim, de ser percebido tanto pela própria pessoa quanto pelo outro, né, pela família, pela sociedade. E aí pensem, o adolescente ele está vivendo isso, vivendo todas essas transformações, vivendo, né, e ainda tem que de alguma forma, não tem no sentido de obrigação, né, mas tem algo também na mente dele que está mudando, assim. Então, antes da gente dizer que a adolescência é um momento de problema, é um momento de crise, a gente pode ter um pouco de empatia, de entender que é um sujeito que está acontecendo tudo com ele, né? Assim, está acontecendo várias questões corporais, né, emocionais, que ele pode estar aí tentando processar essas questões. Ao lado desse crescimento, uma série de outras modificações orgânicas começam a acontecer, com características que vão variar aí entre meninos e meninas. Começa a aparecer os chamados caracteres sexuais secundários e a partir dessas modificações orgânicas começa a puberdade. Importante reforçar, né, que puberdade e adolescência então não é a mesma coisa, né? Assim, a puberdade ela vai dizer muito mais dessas transformações
que são biológicas, que são orgânicas, né? A puberdade é universal. Apesar de ser universal, ela vai ter particularidades, né? Assim, então, essas mudanças corporais, elas não têm uma data, uma idade, uma data determinada, né, para acontecer, porque isso vai ter influência de fatores que são tanto internos quanto externos, né? Mas a puberdade, ela acontece com todo ser humano. A idade de início da puberdade também varia em função do sexo, nos meninos por volta dos 12 até os 14 anos, nas meninas dos 10 aos 13. Não é fixo, né? É o que eu acabei de dizer, não tem um determinismo aqui. Ah, Marcelo, mas eu conheço uma pessoa que começou antes disso ou que começou depois, né? A gente vai avaliar aí quais que são os fatores, né? Que podem ser fatores externos à própria pessoa, até internos, né? Fatores hormonais, psíquicos. Mas a gente tem, então, uma média de início, né? Dessas transformações, vou dizer assim. Assim, a puberdade nos meninos, ela vai ter aí algumas características, né? O que acontece num corpo masculino quando ele entra na puberdade? Tem a modificação do timbre da voz, o aumento da largura dos ombros, o aparecimento dos pelos nos rostos, nas axilas e na região pubiana, crescimento do pênis e testículos e o surgimento da primeira ejaculação. Nas meninas, a gente tem o desenvolvimento das glândulas mamárias, o aumento dos quadris, aparecimento de pelos na região pubiana e o surgimento da primeira menstruação, que é denominada menarca. E aí eu reforço que esse adolescente que está tendo entra na puberdade, né? Vou dizer assim, esse púbere, ele vai se tornar adolescente a partir das construções que ele for fazendo, dessas transformações que estão acontecendo no corpo, assim. Tal como eu disse, é um corpo que se transforma e uma mente que está aí pronta para abstrair, mas que também está se desenvolvendo. Então, não é incomum que a gente encontre um adolescente que tem 12 anos e que tem 1,80 de altura, mas que o modo de pensar, que o comportamento dele traz aí algumas questões mais infantilizadas, porque ele está nesse processo de desenvolvimento, está tudo bem, né? Espera-se que quem convive com esse adolescente, a família, a escola, seja um ponto de ancoragem para que ele possa passar por esse período de transição, por esse período que é delicado, mas que também é um período potente de construir algo sobre si, né? Espera-se que a família, a escola seja aí ponto de ancoragem para que ele possa se identificar com figuras interessantes, né? E com questões que sejam relevantes para ele ir construindo algo de si de maneira menos dolorosa, eu vou dizer assim. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a adolescência, né, venham para o curso para assistir a aula toda, para a gente falar um pouco mais sobre a adolescência, que é um tema tão interessante de estudar e de entender, né, para pensar nesse público de trabalho. Obrigada, não se esqueçam de inscrever no canal, né, de acessar nossas redes sociais para conseguir ter acesso a mais conteúdos. A galera está estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? O professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!